Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e este é o Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o mercado editorial no Brasil, a vida de um publisher e os desafios de escrever biografias de famosos. Não saia daí, o Análise Direta começa agora. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta, transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e mais 191 países pelo canal 1 Europa. No programa de hoje, nós recebemos a publisher das celebridades, Carol Dias, que tem 20 anos de atuação no ramo editorial. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada, Tabata, pelo convite. A gente fica muito feliz. Segundo uma pesquisa da Nielsen Book Data, encomendado pela Câmara Brasileira do Livro e pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros, em 2023, o setor editorial brasileiro registrou um faturamento de 4 bilhões de reais nas vendas ao mercado, o que representa um recuo nominal de 0,8% em comparação com 2022. Em volume, a quantidade de exemplares vendidos caiu 8%. Carol, o mercado de livros no Brasil ele tem mudado bastante, né? Como que você analisa essa mudança nos últimos anos? Olha, o mercado editorial ele muda todos os dias, é um desafio diário. O meu exercício dentro da editora todos os dias é entender para onde o setor está indo. E eu acredito que esses números recuaram, primeiro, porque grande parte desses faturamentos são por compras do próprio governo, dessas licitações de PNLD, PNBE, que são os planos nacionais de distribuição de livros para as bibliotecas e para as escolas públicas. Já quando a gente olha para o outro setor, que são as livrarias, que é o meu foco, o desafio qual é? Primeiro, a gente ter livrarias. A gente teve 2 grandes redes que infelizmente fecharam no Brasil recentemente, fora que também teve uma outra da Europa que também saiu. Então, hoje a gente não tem muitas prateleiras. E imagina nós, editores, todos os meses, colocando milhares de livros dentro dessas livrarias. As livrarias não têm espaço. Então, o nosso desafio é muito grande. Como se diferenciar? Esse é o grande desafio. Então, eu acho que os números caíram por conta das compras de governo, que provavelmente caíram. Não é o meu setor mais forte, mas acredito que caiu. E também o número de livrarias caíram. E aí a gente tem aí a versão digital dos livros também, que talvez a gente chegue lá, que também ocupa hoje uma grande fatia desse mercado. Agora, Carol, você tem mais de 1.200 obras publicadas, né? Mais de 1.000 autores. Além disso, é uma mulher empreendedora, né? Quais são os principais desafios? Conta um pouquinho da sua trajetória no ramo editorial. Bom, eu comecei com 20 anos de idade. Hoje eu estou com 38 e falo que tenho 20 anos porque eu trabalhei 4 anos numa indústria gráfica. Há 20 anos atrás, o mercado era completamente diferente do que é hoje. Hoje eu brinco, hoje eu trabalho de onde eu estou. Eu posso trabalhar aqui, posso trabalhar de qualquer lugar do mundo. Antes, não. Antes eu tinha que estar no meu escritório, antes o acesso à informação era mais difícil, antes para eu prospectar, vamos dizer assim, um autor, eu precisava estar com ele, tomar um café com ele. O mercado mudou muito, principalmente, teve o pós-pandemia? Teve, mas não foi. O mercado mudou muito. Antes eu mandava, um exemplo, um contrato por correio, levava 15 dias para chegar, mais 15 dias para voltar. Hoje a gente faz um contrato, em 2 minutos as pessoas assinam e está tudo certo. O meu sistema é online. Hoje, antigamente eu trabalhava com a logística interna. Pós-pandemia, hoje minha logística fica fora de São Paulo. Então, eu tenho um escritório, literalmente, de 40 metros quadrados, que eu convido os meus clientes, os poucos que querem, para estar comigo, mas tudo é feito hoje virtualmente. Então, o mercado mudou muito, mudou completamente. Agora, como que é o dia a dia de uma publisher, né? Como que a gente pode imaginar assim? Porque às vezes muitas pessoas imaginam como aquelas cenas de filme, né? Uma coisa romantizada, mas tem muitos desafios, né? No dia a dia mesmo, na prática. Tem, mas é um pouco como nos filmes. É um pouco...
O meu trabalho qual é hoje? Sentar e ver o que está acontecendo. O meu trabalho é muito parecido com uma produtora de cinema. O que uma produtora de cinema está buscando? Uma grande ficção, um grande romance, uma grande história real. E é esse o meu trabalho. Então, hoje, eu fico ultra conectada. Eu vejo uma história acontecendo, eu falo, poxa, isso daria um livro incrível. Eu prospecto essas pessoas. E aí eu prospecto via Instagram, via rede social, enfim. E eu vou atrás das pessoas para poder contar as histórias. Hoje eu trabalho basicamente assim. E também, quando eu tenho um artista com uma grande história, eu também vou atrás desse artista para ele contar. Porque, querendo ou não, um livro, ele eterniza as pessoas, né? Aqui, 100, 200, 300 anos, esse livro vai estar aqui. E a pessoa já não mais. Então, eu acho importante essas pessoas contarem. Basicamente, esse é o meu trabalho hoje. Que incrível, muito interessante. Então, no caso, você, na maioria das vezes, é você que vai atrás e mostra para a pessoa as vantagens, então, de escrever um livro, é isso? Ou a maioria dos clientes, no caso, que você narra a história dele, eles vêm até você? Famosos, no caso? Não tem uma regra. Por exemplo, obras internacionais, normalmente eu tenho uma pessoa que me traz, vamos dizer assim, um agente literário, porque eu também não tenho olhos para ver todas as coisas. Então, se está acontecendo uma grande obra na Europa, nos Estados Unidos, eu tenho pessoas que me trazem a informação. E aí eu vou atrás da editora e começo a negociar esses direitos autorais. Agora, quando é o mercado brasileiro, praticamente sou eu. Eu recebo muita indicação, porque depois de 20 anos você conhece muitas pessoas. E eu brinco, você não precisa diretamente se dar bem com o artista. Você tem que se dar bem com a assessoria do artista, porque normalmente essa assessoria trabalha para 10 artistas. E aí a gente começa a desdobrar possibilidades, mas eu trabalho de todas as formas. Não existe um jeito único. Não existe. Olha, agora quais são os livros mais, assim, os principais livros, os mais famosos ou os mais vendidos que você já trabalhou, que você foi responsável? Então, é muito curiosa a sua pergunta, porque as pessoas acham que quanto mais famoso o artista, mais ele vendeu. E essa não é uma regra também, não é uma regra. Por exemplo, o meu primeiro best-seller foi de um professor universitário chamado Jung Mossung, que ele escreveu um livro chamado Se Deus Existe, Por que Há Pobreza? E ele trazia uma questão social da época, esse livro é de 2008. Para você ter uma ideia, eu lancei esse livro e quando eu cheguei no local do evento, tinham 2.000 pessoas. Eu cheguei e falei, meu Deus, será que eu tenho quantidade suficiente de livros? Deu tudo certo, a gente conseguiu, foi um grande sucesso. Imagina, eu estava começando a editora começou em 2006, 2007 eu fiz 2 lançamentos, em 2008 eu já ter um lançamento tão grandioso, para mim foi um presente. E aquilo foi um marco para mim, porque aí a gente chegou a fazer mais 1 ou 2 eventos, eu não me lembro. O segundo evento tinham 500 pessoas e o terceiro eu não me recordo, não foi tão grande, mas o de 2.000 me deixou realmente impressionada. Eu tive recentemente o lançamento eu tive em 2020 o lançamento de um livro chamado Sofia e Eu, do Tenente Bahia, que é uma história real. As pessoas amam história real, as pessoas amam histórias de superação, drama, enfim. Esse lançamento a gente vendeu 2.200. Como a gente estava em pandemia, foi 2.200 pelo site, então meu site caiu, foi um caos, porque o servidor não aguentava, e o autor, Carol, meu Instagram também vai cair. Falei, calma, vai estar tudo certo. E, então foi uma grande história e graças a Deus a Sofia, que foi o fruto dessa história toda, ela sobreviveu e, enfim, eles têm uma família linda hoje. E o meu terceiro, último best-seller foi o do livro Roberto Rodrigues, O Semeador, que foi o primeiro-ministro do governo Lula. Foi um livro incrível que a gente fez, foi um grande best-seller, a gente fez um lançamento enorme na Fiesp, tinham mais de 500 pessoas. É incrível, vamos dizer assim, os 5 minutos de celebração que eu tenho pessoalmente, porque o trabalho por trás é muito difícil, a construção do texto é muito complexo. Então, quando a gente chega e fala, conseguimos, e a gente faz um grande evento, para mim é os meus 5 minutos de alegria, porque o dia seguinte são novos desafios novamente. Agora, as pessoas chegam a reconhecer o seu trabalho? Ou, no caso de uma pessoa famosa, uma pessoa assim mais conhecida, eles reconhecem o trabalho de um publisher ou acreditam que foi a pessoa que escreveu, por exemplo, a personalidade?
Então, depende. Eu ajudo todos os meus autores hoje e meu nome não necessariamente está ali. Por quê? Porque o mundo mudou. Você sabe, todo mundo que está assistindo esse programa sabe que o mundo mudou e hoje a gente tem que ter muito cuidado com a informação que a gente coloca dentro de um livro. Não sou advogada, mas eu tive que adquirir em 20 anos uma expertise muito grande. Então, eu tenho cuidado com direito de personalidade, com direito de imagem, eu tenho cuidado com citação, com autoplágio. A gente tem que ter uma noção muito 360 do projeto. Então, todos os livros que chegam para mim, eu leio. Tem um ou outro que eu não consigo, mas aí eu já confio porque são autores da casa, são autores que já publicam comigo há 15 anos e aí eu sei que eles entendem. Agora, se hoje eu chegar um projeto para mim, eu tenho que obrigatoriamente ler. E aí as pessoas não entendem. Mas o seu... Às vezes, assim, a gente tem que, né? Tem o lado financeiro da coisa. Mas o preço é isso, o preço é aquilo. Gente, não é isso. É o tempo que eu debruço para reescrever quando não está da forma adequada. Porque eu brinco, e é verdade, tem muita gente que chega no meu escritório e grava 2 horas comigo os áudios. Na hora que a gente vai fazer essa decupagem, essa transcrição, involuntariamente as pessoas falam coisas que se a gente publicar vai dar problema. Então a gente tem que ter todo um tratamento nessa fala, é todo um cuidado, entende? É muito complexo, né? Tem que ter realmente, assim, ser muito detalhista. Sim. Né? Porque escrever, principalmente biografias, escrever histórias de outras pessoas, eu imagino o peso que tem, né? Uma responsabilidade tanto. Agora, você é conhecida como a publisher dos famosos, né? Como que chegou isso para você, assim? Como que você começou a escrever, a fazer, a publicar histórias de famosos, de pessoas conhecidas? Qual foi a primeira personalidade? Então, tudo começou na pandemia, porque eu tinha um selo editorial e eu gosto de desafios. E aí esse selo eu já sentia que não estava legal, porque era muito mais do mesmo, eu gosto de fazer coisas diferentes. Em 2017 eu monto um outro selo de negócios, tecnologia, inovação, empreendedorismo. E aí eu cheguei na mesma receita de bolo. A minha equipe está comigo há muitos anos, há mais de 15 anos, então todo mundo sabe o meu jeito de trabalhar. E aí eu falei, não, eu preciso de uma coisa ainda mais desafiadora. Em 2020, chega para mim a Juliana D'Agostini, que hoje é uma grande amiga, pianista, concertista internacional, e ela chega e eu olho para as redes sociais dela, 3,6 milhões. Eu falo, poxa, ela vai ser um desafio. E foi. Então a gente fez a biografia dela, foi um grande sucesso. E eu falei, por que não novas personalidades? Estava todo mundo dentro de casa, a pandemia, ninguém podia sair, não tinha show, não tinha nada. E aí, no começo de 2021, eu conheço o Rodriguinho, que é o cantor que recentemente esteve aí num grande reality. E eu falo, poxa, vou escrever a sua história. E aí começou. E aí, quando eu me dei conta, eu já estava com 6, 7 artistas em pouquíssimo tempo e começou, não é a publisher dos famosos, não é a publisher das celebridades. Eu nem me intitulo assim, eu me intitulo uma publisher, porque eu gosto de publicar todos os tipos de livro, não necessariamente livro de famosos. Eu gosto muito de empreendedorismo, inovação, eu gosto de histórias reais de pessoas não conhecidas, inclusive eu tenho me debruçado para isso, entendeu? Enfim. Carol, a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo com a publisher dos famosos, Carol Dias. Não saia daí. O Análise Direta está de volta e hoje nossa convidada é a Carol Dias, que é a publisher das celebridades. Carol, antes do intervalo, nós estávamos falando sobre os livros que você publicou, né, no caso de famosos, e você citou o Rodriguinho. Como que foi para você escrever a história? Como que é o processo de escrever a biografia de uma pessoa? Eu conheci o Rodriguinho por intermédio de uma pessoa que me conhecia na época, e quando eu cheguei para conversar com ele, ele não sabia. Na verdade, eles não sabem direito para onde eles querem levar. E aí eu sento, eu converso e eu explico. Livro é um processo demorado e é um processo trabalhoso. Você precisa dedicar minimamente 30, 40 minutos do seu dia durante um período para a gente conseguir fazer. Ele topou e aí a gente começou ali a fazer algumas gravações, eu comecei a entender e aí a gente começa um trabalho de várias mãos. O Rodrigo escreveu, eu entro, eu tenho jornalistas que entram, é uma equipe, mas eu sempre deixo o artista
se envolver, eu deixo o artista, eu permito, né, que o artista se sinta ali pertencente ao projeto dele. Apesar de a gente sempre fazer alterações, a gente sempre editar, mudar a forma da escrita, porque a gente quer entregar para o leitor, depois, né, de 18 anos fazendo isso, a gente entende mais ou menos como o leitor quer, como que a gente faz para o leitor não parar, para ter aquela leitura tranquila. E aí, assim, foi muito gostoso, porque foi 6 meses, talvez. Só que, de novo, a gente estava em pandemia. A gente não tinha como fazer o lançamento do jeito que ele queria, estava tudo fechado. E aí o lançamento acabou sendo super bacana. A gente fez uma live, o Thiaguinho participou, a Turma do Pagode, foi o próprio Legado, né? Foi super bacana. E acabou sendo um grande sucesso o livro dele. Durante esse processo, no caso os famosos, eles chegam a gravar também alguns áudios contando a história e você vai pegando ali para tentar construir a história. Como que é esse processo de construção, Carol? Porque ele escreve, né, como você disse, você permite que o artista ele participe, mas assim, você tenta colocar na ordem cronológica? Como que você faz essa construção da história do artista? Depende. Normalmente a gente começa o livro com um grande acontecimento e volta no tempo, para justamente pegar o leitor ali e ele, nossa, aconteceu isso mesmo, e a gente começa. Tem uns que a gente faz diferente, vai por ordem cronológica. Para mim, pessoalmente, construção de história, eu preciso entender a sua vida. E eu brinco, para o seu advogado, para o seu contador e para a sua editora, não esconda nada, porque a história vai ficar buraco. Então, eu hoje, com a experiência que eu tenho, se a pessoa me para e me conta 40 minutos uma história, eu sei se ela está me falando a verdade ou não. Eu consigo detectar. Porque quem não fala a verdade fica muitas lacunas e as pessoas não me trazem o que falta. E para eu poder construir uma história bem feita, eu preciso entender a verdade. E, claro, nem sempre a verdade vai ser colocada. A gente muda contexto. Isso é bem normal. A gente muda contexto, muda ano, muda onde aconteceu, muda o nome das pessoas, justamente para a gente poder contar uma boa história. Agora, se a pessoa não está disposta a me contar, eu paro. Porque eu não vou entregar, eu não posso publicar um livro pela metade. Um livro que não faça sentido, entende? E você deixa isso claro. Algum artista já chegou a negar para você alguma informação? Sim. E dependendo, eu recuo. Eu declinei de um projeto semana passada, por exemplo. Porque a pessoa não quer me entregar tudo. Então, como é que eu faço uma biografia? E era uma biografia que possivelmente viraria um filme. Como que eu posso entregar um projeto pela metade? Não, eu não vou entregar. Então, eu prefiro sair. Por quê? Porque não é... O meu objetivo nunca é financeiro. O meu objetivo é elevação de autoridade do artista, é colocar a marca da editora à frente e o dinheiro, o lucro, isso daí é uma consequência. Se tiver que vir, vai vir. Minha preocupação não é essa. Minha preocupação é elevação de autoridade para o artista e para a empresa. Agora, qual história assim mais te pegou, mais chamou a sua atenção? Você pensou, não, é isso daí, é esse gancho, eu vou colocar no livro? Então, no ano passado eu tive o maior desafio editorial da minha vida, que foi a história, inclusive, está bem recente, da influenciadora Cati Torres, que foi condenada na semana passada a 8 anos de prisão. E o que aconteceu? Uma das meninas me procurou para eu contar a versão delas. E eu fiquei 1 ano trabalhando nesse projeto. E foi o projeto mais difícil porque eu tinha 13 advogados atrás de mim, Ministério Público atrás de mim. E aí eu comecei a fazer o projeto em janeiro e eu entreguei em outubro. E o lançamento foi no dia 1º de dezembro. O livro ficou incrível. Quem senta e lê esse livro para mim, ele é o meu queridinho, porque foi muito desafiador. Quando eu achava que o capítulo estava pronto, chegava o escritório criminalista, chegava as civilistas, mudavam tudo. E eu falava, gente, isso aqui não vai... Tinha horas que eu saía da frente do computador e eu ia respirar, tomar uma água, porque eu não aguentava a pressão. Eu, por muitas vezes, saí. Só que a gente conseguiu. E deu certo. Não pela história, mas pela responsabilidade mesmo, a cobrança. Por tudo. A história pesada, tudo que envolvia a história era muito difícil, não podia se citar nada. Ali eu acho que se eu tinha um título de advogada, vamos dizer assim, que eu não sou, ali eu consegui meu doutorado. Nesse projeto eu acho que eu fui brindada, porque foi muito difícil mesmo. E mais do que isso, eu tinha uma produtora, um produtor de cinema. Carol, a gente tem que colocar essa informação, senão o projeto não é comercial. E aí os advogados, não, isso aqui não pode entrar.
Era uma guerra, as reuniões eram guerra, e eu no meio, eu falava, gente, eu queria mais do que o produtor queria, porque eu quero colocar, eu quero fazer um negócio grande, mas eu não podia. Então foi cortando, cortando, e a gente tentando fazer o livro. A gente finalizou, ele ficou maravilhoso, eu tenho certeza que todo mundo que leu amou, a gente teve muitos feedbacks bacana, mas foi muito difícil fazer. Esse livro, ele conta a história dela. Conta a história dela, desde a infância a como ela foi parar nos Estados Unidos e foi, enfim, aconteceu tudo. Mas a gente o livro dela é um bom exemplo. A gente começa com o primeiro capítulo eu cobro $1.000. Por que ela cobra $1.000? Aí a gente começa ali contar como que ela chega naquele quarto de hotel, como que é muito legal, porque tem um pouco de suspense. Eu, particularmente, sou fã da obra. Não é porque eu ajudei a escrever, mas eu sou fã mesmo porque ficou incrível. E você, no caso, como uma publisher, você chegou a ir na penitenciária para falar com ela? Não chegou nesse ponto? Não, mas me pediram. Mas não. Eu fiz a biografia, uma autobiografia da Desirê Freitas, que foi a vítima. Mas não, eu não quis ter essa experiência. Eu já tive muitos desafios só para contar a história da própria Desirê já foi muito difícil. Saber tudo que ela passou, como que aconteceu. Muitas situações ela quase morreu. Então, para mim já foi ali, eu já estava chegando no meu limite. É muito curioso isso, porque eu sou uma publisher, mas eu sou um ser humano. Então, olhando tudo aquilo que ela passou, e tinha horas que eu recuava. Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos. E eu pensava, poxa, e se fosse um sobrinho meu nessa situação? Então, eu tinha muita empatia com o que ela passou. Então, eu ajudava na construção do texto, mas a essência da escrita era dela. Porque, como ela passou muitos anos fora do Brasil, ela perdeu um pouco a prática do português. Então, eu falava, não, essa palavra não é assim, vamos usar essa. Mas foi muito difícil, muito difícil. E como que é para você, assim, tentar se distanciar um pouco, né, da história, da pessoa que você tá escrevendo, que você está participando ali, está ouvindo a todo momento a história dela, participando. Mas e final de semana, por exemplo? E final do dia? Como que é para você se desvencilhar um pouco disso? Então, eu tive alguns desafios, assim, às vezes eu tenho alguns desafios, não só no caso da Desirê, como em outros casos que eu participei, inclusive eu estou nesse momento negociando com outro caso de repercussão nacional, um caso grande de uma tragédia horrível. Eu tento, assim, no final do dia, eu tenho minha espiritualidade, eu sou cristã, eu busco muito a minha espiritualidade, porque não é fácil, é uma carga muito pesada. Eu saio com meu marido, a gente vai dar uma volta no parque, eu procuro ir na academia, porque isso me ajuda. Mas não vou mentir, não é para qualquer um. Não é qualquer um que aguenta. Isso sem dúvida nenhuma. Agora, o tempo, você comentou, esse livro, o livro do Rodriguinho levou 6 meses, né, para ficar pronto. Esse foram... 10 meses. Foram 10 meses. Então, foi o que levou mais tempo? Não, tem projetos que levam mais. Que levam mais. Então, não tem um tempo exato, né, de cada obra, assim? Não. Cada um é de um jeito. Eu trabalho no time do autor. Tem autor que me responde depois de 1 mês e meio. Porque o que acontece? Até por uma segurança comercial e jurídica, eu tenho que ter a aprovação de todo o passo a passo desses autores. Então, eu só dou sequência enquanto... Eu não dou sequência enquanto eu não tenho o ok deles. Então, esse time é mais o autor que me dá do que eu mesma. Eu faço o livro em 1 mês. O segundo livro do Rodriguinho, inclusive, a gente fez em 45 dias, que foi o tempo de saída do programa a dia 101, se eu não me engano, eu não me lembro. Mas eu tive 45 dias para fazer. Então, como ele queria lançar, ele respondia rápido, a minha equipe trabalhava rápido. Então, eu trabalho no time do meu cliente. Nossa, esse foi recorde, né? Esse foi recorde. Agora, como que publicar um livro de uma pessoa famosa tendo grupos de fãs que estão esperando? Isso para vocês traz mais peso, assim, mais responsabilidade ou não? Isso não muda? Porque quando o fã é fã mesmo, eles entendem que aquela pessoa faz parte da vida delas e, dependendo do que colocar, vocês podem receber críticas. Enfim, vocês já passaram por alguma situação desse tipo, de serem criticados por fãs ou recebem sentem esse peso assim ou não? Isso para vocês é irrelevante?
Dificilmente alguém entra nas redes sociais da editora para fazer essas críticas. A minha preocupação sempre é o artista, sempre, porque o que acontece? Normalmente, eu pego artistas de 30, 40 anos de carreira. Então, a minha responsabilidade é não gerar cancelamento. Então, essa é a minha maior preocupação, porque se eu gerar um cancelamento, não vai ter problema para o artista, vai ter problema para mim como uma publisher. Quem vai querer trabalhar comigo depois? Então, essa é a minha maior preocupação. Por isso que eu leio todos os livros que saem. Antes deles serem impressos. Isso. Por isso que passa por mim, exatamente. Eu leio tudo antes de ser publicado, porque a minha maior preocupação é isso. Sinceramente, eu não me preocupo com os fãs. Eu me preocupo primeiro com o artista e depois eu me preocupo com os fãs. Sempre vai ser o artista. E nunca chegou a passarem por isso, no caso de cancelamento? Cancelamento para mim não. Eu tive uma vez críticas com um dos meus clientes que se dizia solteiro e que era solteiro, ele ficava falando que era solteiro nas redes sociais, e aí alguém descobriu que não, e aí eu recebi uma crítica mais no privado, de falar, eu gastei meu dinheiro à toa, porque eu achava que ele se pagava de sozinho, e não era, enfim. Foi a única vez, mas não foi nem publicamente, foi realmente no bastidor, e aí eu não respondi, só printei, mandei e falei, poxa, toma cuidado com a sua imagem, porque eu tenho muito cuidado com a minha imagem, eu tenho muito cuidado com o que eu faço pessoalmente, com as decisões que eu tomo na empresa. Então, além do artista, eu tomo um cuidado pessoal. Então, quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa que pode, eu mesma instruo, olha, não vamos colocar isso no livro, porque isso aqui pode gerar um problema desnecessário. Vamos tirar isso. Por exemplo, isso eu posso citar porque é público. Na fase de finalização do livro da Samara Filippo, ela queria colocar a questão da bissexualidade dela. E ela me falou dos problemas que isso poderia desdobrar pessoalmente para ela. E eu falei para ela refletir sobre isso, se valeria a pena ela colocar ou não. Ela colocou e eu não vi. E ela mandou para mim a última versão do livro, há 2 anos atrás, e escreveu para mim, Carol, eu coloquei as minhas anotações em vermelho, mas eu não mexi no texto. E pode tocar. Naquela correria de tá chegando Bienal, tá chegando um monte de coisa, passou. Um dia eu no UOL, lendo, Samara Filippo, coloca no livro autobiográfico, e aí eu corri no histórico do WhatsApp e puxei e chamei ela, mas eu chamei ela, e aí foi uma decisão pessoal. Ela, não, Carol, eu tomei essa decisão e eu tô muito segura, tô muito feliz. E eu acho que a pessoa tem que estar bem com ela. E gerou, sim, na época, uma repercussão, mas também, ok, passou, e é o mundo que a gente está vivendo hoje, está super ok, está tudo certo. Mas eu queria que ela estivesse bem. E minha preocupação foi com ela. Eu entrei em contato com ela. Carol, a gente vai fazer um rápido intervalo. Você que está nos acompanhando, toma uma água e volta aqui. O Análise Direta volta já já. O Análise Direta está de volta e hoje a nossa convidada é a Carol Dias, publisher das Celebridades. Carol, por que você acha que as pessoas se interessam tanto por biografias? Bom, eu acredito que com qualquer pessoa, ninguém conta tudo. A vida não dá tempo das pessoas contarem tudo sobre si. Então, uma biografia é a oportunidade delas contarem para o mundo o que elas fizeram. E eu estou dizendo, claro, de pessoas que construíram aí legados, têm uma grande história. Então, eu acho que ainda gera, sim, curiosidade por conta da gente trazer sempre coisas que não foram ditas publicamente. Porque essa é uma das minhas questões, principalmente com o artista. Você tem que me trazer uma informação que ainda não é conhecida do grande público. E eles sempre contam. Ai, que bacana. Agora, no caso, uma pessoa que quer publicar uma biografia, mas ela não tem relevância, digamos assim, não tem uma história forte, ou não é conhecida. Como que vocês fazem para lidar com isso? Se a pessoa chega para vocês querendo escrever um livro? Então, depende, porque todo mundo tem uma história. Aí vai depender qual é a sua história. Eu gosto de ouvir histórias, eu dependo disso, né? Para deixar a empresa ativa, eu vivo de histórias. Então, para mim, quanto mais histórias, melhor. Então, eu ouço todas. Pode ser de pessoas conhecidas, desconhecidas, pessoas que construíram grandes legados. Eu sou muito procurada por empresas para fazer biografias corporativas. Não importa, eu ouço todas as histórias. Se eu vejo que a história não para em pé, o que é uma história que não para em pé? Não vai virar livro. Eu já falo
eu já sou muito clara, franca e verdadeira, até porque, para mim, tempo é a coisa mais preciosa que tem na vida de uma pessoa. Então, eu não quero tomar o tempo de ninguém e não quero que ninguém tome o meu tempo. Então, eu sou muito direta. Eu falo para as pessoas que não tem como virar um livro, por exemplo. Como que lidam com isso? Com essa negativa, né? Depende. Tem gente que entende e tem gente que acha que a editora é soberba, a editora trabalha só com gente conhecida. Aí você tem ali a reação individual de cada um, mas para mim, se a história é boa, se a história é ótima, por que não publicar? Eu dependo disso, né? Então, não tem por que eu mentir, não tenho por que eu fazer, tanto que a maioria das pessoas que eu neguei não conseguiram publicar em outras editoras. Às vezes publicam independente, mas quem publica livro independente não tem distribuição. Uhum. Agora, no caso, nós temos o livro físico, que é o mais tradicional, mas tem as tendências, né? E-books, tem também os podcasts literários. Vocês já chegaram a trabalhar com isso? Como que você vê essa tendência no mercado literário? Então, eu particularmente trabalho com e-books. Eu tenho, inclusive, uma plataforma própria chamada Livro App. Então, se qualquer um que estiver assistindo quiser baixar, eu tenho a plataforma. Porém, eu vejo que o brasileiro ainda quer o livro físico, por N motivos. Por exemplo, a gente está chegando aí numa Bienal agora em setembro. As pessoas não vão chegar com um tablet lá, as pessoas têm o livro, as pessoas querem uma assinatura, as pessoas querem tirar uma foto. Normalmente, quem lê por e-book são leitores fervorosos, que compram muito e não tem mais espaço em casa. Eu percebo isso de comportamento. Não é todos. Eu tenho muitos clientes fora do Brasil que às vezes me pedem, só que dependendo do livro, não vale a pena para a gente fazer a conversão, porque a conversão não é simples. Existe toda uma tecnologia para se fazer e-book, não é um PDF que você transforma. Você precisa fazer todo um trabalho. Então, hoje, eu invisto só em projetos de e-book que eu vejo que tem aí uma grande saída. Aí a gente investe. E como que você analisa agora a chegada da inteligência artificial? Isso para vocês trouxe algum impacto, alguma mudança no processo de trabalho? Tem beneficiado ou você percebe que isso pode trazer um certo prejuízo para vocês? Olha, a única experiência que eu tive foi no ano passado, de um livro que as autoras precisavam fazer uma conversão do português para o inglês. Inclusive, foi uma obra que eu não publiquei, elas me pediram ajuda. E, incrivelmente, elas usaram a inteligência artificial para fazer essa tradução. Eu contratei uma americana que fala português fluentemente e ela fez a revisão e ela falou para mim, Carol, ficou incrível. Quem fez essa tradução? E aí eu expliquei e, enfim, eu acho que é uma grande aliada. A tecnologia sempre vai ser uma grande aliada nossa. Aliás, hoje todo mundo depende da tecnologia para se movimentar, para fazer tudo. Para mim, nada me assusta. Me assusta se as pessoas pararem de ler. Aí isso vai me assustar. Agora, a tecnologia, não, isso não. Eu sempre vou trazer como uma aliada da empresa. Agora, no caso, como que você analisa as pessoas, não, né? No caso, qual conselho, dica você daria para quem gostaria de ir para essa área também? No caso, você enfrentou vários desafios ao longo da sua carreira até você ser consolidada, né? Hoje você é conhecida no mercado editorial. Agora, qual dica, conselho você dá para uma pessoa que gostaria de ser publisher? Bom, primeiro eu falaria para essas pessoas fazerem o que ninguém está fazendo. Isso é um autoexercício. Isso é muito difícil. Porque se você entrar no mercado e fazer o que todo mundo está fazendo, por exemplo, eu tive várias pessoas, vários clientes, vários autores que rescindiram o contrato comigo para abrir suas próprias editoras. E aí eu olho e analiso e eu falo, por que que eles não crescem? E eu não estou falando isso num tom de deboche, nada disso, porque eu respeito o trabalho de todo mundo. Eu trabalhava numa indústria gráfica e abri minha própria empresa. Porque as pessoas querem fazer o que o outro está fazendo. E se você sair e fazer o que o outro está fazendo, você não vai conseguir. Eu dei certo porque eu fui fazer o que era diferente. Em 2008, as editoras levavam 2 anos para publicar. E eu entrei no mercado publicando livros em 3 meses. Então, o que aconteceu? Quais foram os meus primeiros clientes na época? Todo mundo que tinha CAPES, faculdades, porque os professores precisam publicar, as faculdades precisavam publicar. Então, de um ano para o outro, tinha 9 universidades trabalhando comigo. Mas eu fiz o quê? O que ninguém estava fazendo. Então, hoje, se você quer investir, se tornar um publisher, faça o que ninguém está fazendo. E isso é
muito difícil, porque não tem como saber o que ninguém está fazendo. Você tem que encontrar uma brecha no mercado, você tem que estudar o mercado profundamente e fazer o que ninguém está fazendo. E essa resposta nem eu tenho. Qual o diferencial, né? É o grande diferencial. Esse é o desafio, acho que de todas as áreas, não é só do editorial, né? Todas as áreas. Hoje, se você quiser entrar numa área, você precisa fazer o que ninguém está fazendo. Agora, qual habilidade você acha que deve desenvolver ou que você desenvolveu que é extremamente importante? No caso, língua portuguesa, enfim. Eu acho que o principal é lidar com pessoas. É muito difícil lidar com pessoas. Hoje, eu olhar para uma empresa com 1.200 autores, com 0 problema jurídico, é você ter comunicação clara com as pessoas. É você se documentar, é você fazer as coisas com clareza, com verdade. E é isso que eu priorizo lá dentro. É por isso que no outro bloco a gente falou, eu trabalho no time do autor. Por quê? Porque o autor precisa me escrever e falar, eu aprovei. Não adianta me ligar e falar, não, Carol, tá tudo certo, vai. Não. Por exemplo, eu estou finalizando um projeto agora que eu falei para os clientes, eu falei, isso daqui coloca um terceiro numa situação fechatória. Eu tirei. Você quer manter? Você vai fazer uma carta a próprio punho se responsabilizando. Por quê? Porque numa eventual ação judicial, eu respondo de forma solidária. Não é que eu sou responsabilizada, a obra é sua, mas eu respondo de forma solidária. Então, eu preciso trabalhar com clareza e transparência. Então, eu acho que a primeira habilidade de uma pessoa é saber lidar com o outro. E é muito difícil lidar com o outro, porque a comunicação não é como você fala, é como o outro entende. E isso é muito difícil. Então, eu procuro, claro, trabalhar com essa transparência. Agora, o que o público pode esperar do que vem por aí? Bom, a gente está com bastante projeto. Mas hoje eu estou olhando muito para o audiovisual. Então, essa é a minha tendência, a minha própria tendência agora. Eu estou fazendo projetos que possam se desdobrar para um docudrama, um documentário ou um filme. Então, eu estou buscando projetos assim. Então, daqui para esse resto de ano, para o ano que vem, possivelmente eu tenha projetos aí com dobradinhas de documentário e docudramas. Filmes eu ainda não sei porque é um processo muito mais lento. Mas sim, a gente está com bastante coisa bacana aí para acontecer. Que legal. Agora, no caso, são livros que vão para o audiovisual, é isso? Isso, eu fiz algumas parcerias com algumas produtoras aqui em São Paulo. Então, eu faço algumas ligações, por exemplo, quando eu comecei aqui o programa, eu falei, olha, eu tô vendo o que está acontecendo no mercado, eu estou aqui assistindo. Eu vou atrás dessas pessoas e já embutimos no nosso contrato uma possível adaptação. Quando esse contrato já está para ser fechado, eu ligo para essas produtoras e falo, olha, eu estou com esse contrato, vocês têm interesse em caminhar comigo? O que entenda-se caminhar comigo é, conforme eu vou escrevendo esses capítulos, eu vou submetendo para uma pessoa dessas empresas, para elas também lerem, e aí elas falarem, olha, Carol, vai por aqui, vai por ali, vamos colocar um pouco mais de ficção, vamos colocar um pouco mais de peso aqui, suspense, drama, vamos fazer o leitor chorar, e aí fazer um trabalho que ao final possa sim se desdobrar. Porque eu vejo que é isso que as pessoas querem. E você teve um exemplo, né? A gente comentou aqui o livro da Cate Torres. Desirê. Da Desirê, aliás, a vítima, né, da Cate Torres. E você participou também desse documentário que foi feito sobre... Eu participei de forma indireta. A Hannah entrou em contato comigo, por saber que eu era a editora responsável. E a gente ficou em contato praticamente 8 meses. E eu ajudei na construção, inclusive toda a entrevista que a Desirê fez, junto com o escritório criminalista, eu participei. E foi uma decisão nossa na época, ela não se expor diretamente, inclusive quem assistiu o documentário vê que tem uma atriz ali sendo interpretada por ela, mas o livro foi citado, eu fiquei super feliz porque isso colocou a editora num patamar internacional. Então, eu estou muito feliz com a repercussão, inclusive eu soube, passou de 6 milhões de visualizações, um documentário que está há 2 semanas hoje no ar, então eu estou muito feliz com os resultados, né? Que legal. Agora, Carol, quem quiser conhecer um pouquinho do seu trabalho, como que pode fazer? Bom, entre em contato no meu Instagram pelo Publisher Carol. Publisher Carol, aí você fala comigo diretamente. Perfeito, Carol. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada.
A gente acabou de falar com a Carol Dias, que é publisher das celebridades. Foi uma honra ouvir a história dela. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. O Análise Direta fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela audiência e até a próxima.